Boa tarde. Estamos com pessoas ligadas às associações de pais e aos agrupamentos de escolas aqui do Concelho de Loures. Foi notícia, pelo menos no Notícia LX e noutros órgãos de comunicação social até nacionais, que houve um conjunto de pais, um conjunto de agrupamentos e associações de pais, que apresentaram queixa do Ministério da Educação junto da Provadoria de Justiça. A notícia em si talvez peque por não ter muitos pormenores sobre o que realmente se passa nas escolas, mas o conhecimento já é geral de que há escolas que têm amianto. Há escolas que têm amianto, há leis que obrigam à retirada do amianto das escolas, e a grande questão que se calhar eu começaria por perguntar-vos é porque é que, sendo a lei de 2003, chegamos a 2019 e só agora é que há esta iniciativa junto da Justiça Portuguesa para fazer cumprir a lei ao fim e ao cabo. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. Cumprimentar todos os telespectadores do Notícias LX e agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes a falar desta nova iniciativa. Bom, de facto, em 2013 há uma diretiva comunitária que obriga, portanto, à proibição do amianto e de materiais contendo amianto em todos os edifícios públicos, incluindo escolas. Essa normativa de 2003 é transposta para o ordenamento jurídico nacional ainda em 2003. No entanto, só em 2011 é que é criado um decreto-lei e uma lei que obrigam à monitorização e à calendarização da retirada do amianto em Portugal de todos os edifícios públicos, incluindo escolas. Portanto, estamos a falar de uma decalagem de mais ou menos 8 anos. Embora, de facto, o amianto seja proibido em edifícios públicos. Sim, não sendo só escolas. Não sendo só escolas, todos os edifícios públicos, desde essa data. A nossa ideia aqui foi reunir um conjunto de agrupamentos de escolas do Concelho de Loures, nomeadamente o agrupamento de escolas de Moscavide e Portela, o agrupamento de escolas de Dom Nuno Álvares Pereira em Camarate, o agrupamento de escolas Eduardo Gageiro em Sacavém e o agrupamento de escolas de São João da Talha, que têm este problema em comum, que são materiais em fibrocimento que está muito degradado, fibrocimento esse que contém amianto, que é reconhecidamente perigoso para a saúde humana e é já admitido pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção-Geral de Saúde como potencialmente cancerígeno, portanto, podendo provocar vários tipos de cancro, entre outras doenças, nomeadamente dos pulmões. Portanto, nós apercebemos que tínhamos este problema, resolvemos, pais, associações de pais, direções de escolas e outros antigos alunos e amigos destes 4 agrupamentos de escolas, portanto, criar esta iniciativa de fazer uma queixa à Provedoria de Justiça para que a Provedora de Justiça possa analisar os problemas nestas 4 escolas e efetuar uma recomendação ao Governo para que inste o Governo a agir, portanto, no sentido da retirada deste fibrocimento que é extremamente perigoso para a saúde humana. E é perigoso não só para os alunos, como também para os professores, pais, funcionários, toda a comunidade escolar que no fundo... E mais perigoso ainda porque está na tal situação de deterioração, Exatamente. em que os materiais começam-se a degradar e digamos, a espalhar pelo ar, e é esse o problema quando o amianto atinge essa fase, é que realmente se torna mais perigoso, correto? Correto. O problema principal do amianto é quando é inalado, ou seja, são pequenas partículas invisíveis que são inaladas, ficam instaladas nos pulmões e cujos resultados só são conhecidos muitos anos mais tarde. Há esta particularidade. Portanto, nós não conseguimos saber ao certo quando, se e porquê é que as pessoas ficam doentes, porque os resultados podem ser, as consequências, os sintomas podem aparecer só 10, 20, 30 anos depois, mas o que é facto é que as pessoas estão sujeitas a este material perigoso e podem, a médio ou longo prazo, ficar realmente e gravosamente doentes por causa da exposição a este material, enfim, que é reconhecidamente perigoso. Aliás, por essa razão mesmo é que quando os operários andam a remover o amianto, não pode lá estar ninguém e eles têm que estar devidamente protegidos.
Exatamente, não é? exatamente. E não pode haver ali crianças, embora já se saiba de casos em que estão a remover amianto e há crianças a brincar. Mas isso é outra história, noutro capítulo. Porquê, e agora passava não sei qual dos convidados é que quer falar, mas porquê agora e porquê o método que usaram para dar força, digamos, à vossa reivindicação? Bom, no nosso caso nós somos uma associação que tem apenas 2 anos de atividade e desde o início que nós temos alertado a DGEST para, não só para este problema, mas principalmente para este problema, porque isto, se formos analisar as condições das escolas, isto é uma maneira até bastante redutora de ver o problema no seu todo, mas este sim é o mais grave e é aquilo que nos preocupa porque afeta a saúde. E esgotadas essas formas de diálogo sem nenhuma, ou melhor, sem uma reação por parte do Ministério da Educação de forma a remover estes materiais na sua totalidade, nós resolvemos agora passar para o degrau seguinte e recorrer à Provedoria de Justiça. Mas há aqui uma questão também, digamos, de alguma boa vontade que não existe, porque nem sequer há um calendário, nem sequer há digamos, uma informação a dizer nós estamos a trabalhar neste sentido, isto vai ser removido nesta altura, será nestas férias, claro, não pode ser durante as aulas, será nas férias da Páscoa ou do Natal, ou seja lá do que for, não há um calendário. É precisamente essa a nossa reivindicação, é que nos mostrem um plano de quando as coisas irão ser feitas. Nós sabemos que provavelmente existem muitos casos. Nós temos uma escola sob a responsabilidade do Ministério da Educação que até já sofreu alguma intervenção, uma intervenção mais simples ao nível dos telheiros, não é? Mas ainda se mantém muitos telhados e muitos interiores de pavilhões que nós ainda temos em madeira, portanto os tetos falsos, as paredes, que estão por intervir e que seria a obra mais cara e mais complicada de fazer. Há uma pergunta que se calhar lá em casa começam por fazer, é porquê que só estas escolas? O problema do amianto reduz a estas escolas? Bem, eu pertenço à Associação de Pais da Escola Secundária da Portela este ano, mas sou representante dos encarregados de educação desde o 7º ano, portanto a escola secundária tem alunos do 7º ano. E portanto, enquanto representantes dos encarregados de educação, eu vi nas notícias que houve uma avaliação, uma inspeção da Direção Regional de Saúde à escola secundária da Portela e também a Gaspar Correia, que é ao lado, que é a escola básica, tem também os mesmos problemas. Eu fiquei, portanto, espantada, não é? Quer dizer, espantada. Alarmada, não só com a questão do amianto, mas também outras situações. Eu telefonei para a Direção Regional de Saúde para perceber o que é que entretanto, ações que tinham sido feitas para colmatar e resolver essas situações, e de facto a Direção Regional de Saúde e até mesmo a Direção Nacional de Saúde não fazem qualquer tipo de intervenção, ou seja, recomendam às escolas as ações, mas depois não há ações de acompanhamento relativamente ao que foi feito. Portanto, não há total desresponsabilização em termos de organismos públicos sobre o que se passa nas escolas, e isso é assustador. Portanto, a resposta, ou seja, quando as associações, os agrupamentos, tentaram alguma resposta da parte de quem poderia intervir, as respostas foram zero, a resposta é que não há dinheiro, a resposta é que vamos fazer, mas não sabemos quando. Qual é o tipo de respostas que as associações e os agrupamentos receberam? Bom, no nosso caso concreto, recebemos a resposta daquela pequena obra que eu referi, que foi a substituição dos telheiros que ainda tinham esse material. Quando o que nós pedíamos era digamos, que a lei fosse cumprida. Que a lei fosse cumprida e se erradicasse a situação de uma vez. Para além disso, não temos tido mais resposta nenhuma. Nós anualmente elaboramos um relatório com todas as deficiências identificadas nas nossas escolas
e que enviamos para as entidades competentes, Ministério da Educação, Câmara Municipal, por aí afora, onde anexamos inclusive os relatórios da ARS e que mencionam estas questões e não obtemos reação alguma. Portanto, os senhores têm relatórios da parte dos responsáveis da saúde e que atestam que aquilo realmente é um perigo para a saúde pública, correto? Sim, mas só quando acontecem problemas, como foi o caso da legionela, e que pode haver potenciais problemas de legionela na escola secundária da Portela, portanto estou a referir o meu caso, é que a Direção Nacional de Saúde intervém, como foi no caso daquela situação da legionela em Vila Franca de Xira. Portanto, é isso que eu não percebo, é isso que eu não entendo. Como o ambiente é um tipo de problema, digamos, silencioso, que não se manifesta tão abertamente quanto isso, as pessoas só têm os tais reflexos, como dizia o André, passados 5, 10, 15, 20 anos, a situação é encarada de uma forma, digamos, ligeira. É isto? Sim, eu diria que é encarada de uma forma leviana até. Pois, eu não queria usar esse adjetivo. Mas nós temos que chamar as coisas pelos seus nomes corretos. De facto, é uma leviandade estarmos a brincar com a saúde de crianças, de jovens, de professores, de funcionários. Sim, toda aquela comunidade. Que diariamente, vamos dizer com frontalidade, arriscam a vida. E as pessoas que estão à volta, porque as escolas têm habitações à volta. Exatamente. Precisamente. Portanto, não é só a escola. Exatamente. A libertação dos telhados não se fica pelo átrio da escola, nem pelo recreio, não é? Nós preocupa-nos, para além da libertação que possa acontecer nos telhados, preocupa-nos no interior das salas de aula. No nosso caso, em Camarate, temos uma grande parte da escola ainda em pavilhões de madeira, já com mais de 40 anos, em que toda a estrutura, portanto, assusta-nos mais as partículas que possam ser libertadas dentro da sala de aula do que é propriamente... São contentores? São edifícios pré-fabricados em madeira. Em pré-fabricados. Que já atingiram a sua data de expiração há muito. A pergunta que se impõe aqui, até para distinguirmos alguma responsabilidade. São escolas que têm... a Câmara faz manutenção? Não são? São escolas que estão do lado do Ministério da Educação única e exclusivamente, a Câmara não tem competências, e naquelas em que tem, até onde é que a Câmara está disposta a ir? Nestes casos são escolas de responsabilidade do Ministério, não há... do Ministério da Educação. Nós podemos dar o exemplo até mesmo da secundária, do pavilhão, não é? Do pavilhão gimnodesportivo. Portanto, a escola secundária da Portela, portanto, da Portela, sim. Como todas as escolas secundárias, estão sob alçada. Mas a secundária da Portela tem sido muito falada até pela questão das pinturas, mas pronto, mas de qualquer maneira está sob alçada do Ministério da Educação. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente. No entanto, temos um pavilhão que também portanto, serve a escola, mas também serve a comunidade da Portela, portanto é alugado. Sim, sim. Mas que existe ali um protocolo que eu pelo menos não tenho muito bem o conhecimento, mas que provavelmente, como é da utilização da escola secundária, que deveria ser mantido pelo Ministério da Educação, quando este ano houve o tal furacão, o primeiro furacão em Portugal, rebentou com o telhado todo, portanto, e chovia lá dentro, mas foi reparado pela Câmara Municipal. Portanto, foi a Câmara Municipal de Loures que fez a intervenção no pavilhão. Portanto, e realmente o que é difícil entender muitas vezes é onde é que está a responsabilidade. Portanto, era isso que eu queria definir este limite. De cada organismo. É difícil entender. Mas a Câmara pode, digamos, não tem competência em nenhuma das escolas que estamos a falar. Não tem responsabilidade. A pergunta de há pouco, e já para complementar, os problemas nas escolas de Loures não se exigem a estas escolas que estamos aqui a falar. Claro que não. Portanto, porquê é que só estas escolas é que avançaram? Essa é a primeira pergunta. Bom, isso é simples de resolver. Nós encontramos nestas 4 escolas pessoas com vontade e com dinâmica de quererem fazer alguma coisa. Não só a nível das associações de pais, como a nível das direções destas escolas. Agora, não é muito fácil conseguir congregar esforços entre muitas escolas, não é? Porque Loures tem 75 escolas, entre representantes de muitas escolas e conseguir agilizar a coordenação de iniciativas entre elas. Já estas 4 tem sido um desafio, digamos, considerável. E só com a boa vontade
dos pais, das associações de pais, das direções, é que tem sido possível levarmos a cabo esta iniciativa. No entanto, todas as escolas que tenham este problema, que padeçam deste problema, são naturalmente muito bem-vindas ao nosso movimento, se assim lhe podemos chamar, porque quanto mais formos, mais força teremos. Sim, claro. É preciso compreender que isto funciona não só pelos canais, enfim, digamos, formais, como funciona como forma de pressão. Nós temos que criar mecanismos de pressão que, de facto, levem as entidades competentes a fazer aquilo que lhes compete, ou seja, a cumprir a lei, que é a sua obrigação. Portanto, o universo das escolas é muito maior do que aquele que o universo é muito maior e é nosso desejo que ele seja aumentado progressivamente. A nossa ideia é fazer crescer este movimento primeiro para dentro do concelho, portanto, abrangendo mais escolas de Loures, e já tivemos pelo menos mais 2 que manifestaram vontade de, pelo menos, tentar compreender o que é que nós estamos a fazer e juntarem-se aqui em algumas ações que podemos desenvolver em conjunto, mas também, porque não, extrapolar este movimento para fora do concelho, porque há muitas escolas no país todo, que padecem deste, nomeadamente nos concelhos vizinhos. Nos concelhos vizinhos passa-se a outras situações que são, por vezes, federações de associações de pais que não estão ao serviço dos interesses dos miúdos, mas de outros interesses. Isso não vou entrar por aí, mas se calhar um dia ainda voltamos a esse tema. De qualquer maneira, qual é o ponto da situação que estamos neste momento? Neste momento, portanto, foi feita a entrega em papel das queixas na Provedoria de Justiça, portanto entregámos 9 queixas em papel. Posteriormente o texto da queixa foi distribuído pelas associações de pais e pelas direções das escolas envolvidas para que elas o passassem por via eletrónica a todos os pais encarregados de educação que estejam interessados eles próprios em fazer uma queixa em nome individual. Ou seja, no limite, a ideia é entupir, entre aspas, enfim, a Provedoria de Justiça com a mesma queixa sobre estas 4 escolas, para que de facto eles compreendam que isto é um problema relevante. A atenção que há aqui um problema que tem que ser resolvido, não é? Agora, se calhar, os meus colegas poderão falar melhor da situação em cada uma, nas respectivas escolas, portanto, como é que está e como é que está a evoluir, e como é que irá evoluir. Então, vamos ouvir. Portanto, relativamente à queixa, ainda estamos à espera da resposta, não é? Portanto, aquilo que nós temos feito é reunirmos com a direção, fazer o levantamento de problemas da escola, não só a nível de estrutura, mas também ouvindo os alunos e professores sobre o que é que, portanto, identificam como um problema, e a direção enviou um e-mail à DGEST sobre a identificação desses problemas. Um deles era o ambiente, é o facto de os alunos que trazem refeições de casa não têm um local para poderem estar a usufruir das refeições. Os miúdos que trazem refeições de casa não podem ir para o refeitório? Não, porque Como é que é isso? O refeitório, parece que existe uma norma que a empresa que serve as refeições, portanto, há um refeitório onde é distribuídas essas refeições, certo, dessa empresa, mas não pode haver misturas por um motivo de contaminação, potencial contaminação de refeições que são trazidas de outro local. Portanto, existe um bar que é muito pequeno, onde os alunos que trazem comida de casa podem aquecer no micro-ondas só durante um período de 15 minutos, num determinado horário, porque só está lá uma pessoa da Associação de Estudantes a controlar, fora dessas horas não podem. Outra coisa é o espaço, portanto, que é muito pequeno. Onde é que os miúdos podem comer? Lá fora, sob os telheiros de amianto, no inverno, à chuva e ao vento. Portanto, isso é um problema grave. Isso é muito grave. Relativamente às salas, estão cheias de bolor. Aquilo que referiu há pouco sobre as pinturas, é isso que nós estamos a tentar fazer, mas cosmética. Porque aquilo necessitava de uma intervenção de fundo, não é? Portanto, temos problemas de canalização, nomeadamente portanto, aquilo são edifícios de 2 andares, resto de chão e primeiro andar, não é?
Os laboratórios estão no resto do chão e têm muitos problemas relativamente ao esgoto. Bem, porque quando nós fomos lá ver as instalações, quer dizer, havia um cheiro nauseabundo. Também no pavilhão, é engraçado, também a parte das casas de banho também não estão a funcionar muito bem. Portanto, isto foi o levantamento, assim, de uma forma geral, que nós fizemos. Portanto, as tubagens estão todas por fora do edifício, as pinturas estão por fora, estão totalmente degradadas. Portanto, como eu referi, as salas estão cheias de bolor. Portanto, nós estamos a dar pinturas, a fazer as pinturas com o voluntariado dos pais, a pintar com tintas antifúngicas. Vamos ver quanto tempo é que vão durar, não é? Mas nós sabemos, temos consciência que é cosmética. Pronto, tentando melhorar um bocadinho também o ambiente. Portanto, os alunos sentem-se felizes e não só os alunos, os professores sentem-se felizes quando entram numa sala já pintada, não é? Com outro ambiente completamente diferente, não é cinzento, é branco. Nós pintámos de branco. E pronto, é isso que nós queremos desencadear também outras ações, como por exemplo termos uma espécie de recreio cá fora, que não existe, onde eles possam libertar toda aquela energia que eles têm na adolescência, não é? E não só estar ali aos telemóveis. Eles estão nos telemóveis porque realmente não têm sítio para onde ir, para descarregar energia, ou tabelas de basquete, ou jogar à bola, ou jogar ténis, quer que seja, não têm. Portanto, o ano passado, creio que o orçamento participativo dos alunos foi para construir um telheiro numa zona que tem ali uma espécie de alpendre. Portanto, construir aí um telheiro, onde a Associação de Pais este ano, através de paletes, pôs aí uns bancos e umas mesas para eles poderem tomar aí refeições a partir da primavera. E sei que há projetos escolares, que é de uma terraplanagem de um espaço, que é a turma do 10º, uma turma do 10º, não vou referir qual é, porque agora não me recordo, mas uma turma do 10º em que um professor é que está a tomar a iniciativa juntamente com a Junta de Freguesia para terraplanar, para eles terem ali um campo de Moscavide e Portela, para terraplanar, para terem ali um campo de futebol. Portanto, eles não têm espaço sequer para brincar, vá lá, não é? E para libertarem energia, porque os professores queixam-se nas aulas, não é? De que eles têm muita energia, mas eu sempre que vou às reuniões do Conselho de Professores, mas onde é que eles podem descarregar a energia? Nos intervalos. Não tem? E agora vamos ouvir outra situação, outra realidade. No nosso caso, em relação à queixa, a situação é semelhante, portanto entregamos a queixa, estamos a aguardar, estamos também a difundir aos restantes pais a queixa para submeterem por via digital. Em relação aos outros problemas, como eu já tinha dito, os problemas são tantos, os problemas mais graves são tantos que nós optamos por esta via de fazer um relatório anual com todos os problemas. Nós somos um agrupamento que tem duas realidades distintas, portanto temos escolas cuja manutenção está a cargo da Câmara Municipal, que obviamente também têm problemas, mas tem havido da parte da Câmara Municipal e também através da Delegação de Competências na Junta de Freguesia uma planificação e tem havido uma resolução gradual desses pequenos problemas. E depois temos uma outra realidade, e essa sim mais assustadora, que é o caso da Escola Mário de Sá Carneiro, portanto uma escola de segundo e terceiro ciclo. E aí os problemas em Camarate, não é? Em Camarate, e aí os problemas são tantos que eu, para resumir tudo em números, posso dizer que há cerca de 6 ou 7 anos atrás o orçamento para devolver a dignidade a esta escola era de 6.800.000 euros. Portanto, para terem uma ideia das necessidades que há a suprir nessa escola. Portanto, é uma escola com alguns anos, tal como a minha congénere referiu, foram escolas feitas à imagem das necessidades que o ensino tinha naquela altura e que hoje já não são as mesmas. Hoje precisamos de ginásios com outras medidas, precisamos de espaços de lazer, precisamos de espaços para bibliotecas, de espaços polivalentes e tudo isso falta. Precisamos de condições de acessibilidade aos deficientes, enfim, um rol muito grande. Para alunos deficientes, os acessos não existem. Por vezes nas escolas mais antigas não foram feitas. Não há acessos a todo lado. Há alguns acessos aos sítios principais, às salas, às casas de banho, sim.
Depois há outro tipo de estruturas em que... Pois é, e depois há uma coisa muito importante, que certamente em Camarão também tem, é a climatização. Portanto, são escolas extremamente frias no inverno, extremamente quentes no verão, porque não têm climatização. Tem aquele clima de... O clima que existe. Aquela climatização que são frescas no inverno e quentes no verão. Exato. Dependente do tempo. Eu não resisto a colocar uma questão que não tem a ver com este assunto, mas tem a ver com tudo que é escolas, e eu tenho que a colocar porque senão não ficaria bem comigo. E agora, quando falou na Mário Sacarneiro, eu lembrei-me disso. Para as associações de pais, a questão da Polícia Municipal é uma solução, é um contributo, ou vocês não concordam que haja a atuação da Polícia Municipal? Este tema é controverso e é fraturante, mas é por isso que eu estou aqui. Certo. Nós não concordamos nem discordamos com a intervenção da Polícia Municipal. Intervenção, quer dizer, a proximidade a dentro proximidade. da localidade da coisa. Atualmente, que a força policial que tem contacto com as escolas é a PSP, através do projeto claro. Escola Segura. E que nós... Mas funciona, é que a ideia que eu tenho, e passou nas notícias, é que não há meios para a Escola Segura. Certo. O conceito é um conceito muito interessante e que, do meu ponto de vista, é benéfico para as escolas. Agora é preciso que os meios existam para que ele se concretize da mesma forma que foi idealizado. E isso é que tem faltado. Portanto, as escolas... Bem, eu vou ouvir a tua opinião, obviamente, mas para vocês, a questão da Polícia Municipal não é uma posição... Vocês não têm posição sobre isso? Ou seja, não acham que é bom, nem acham que é mau? Para nós seria um contributo bem-vindo. Dentro da legalidade. Dentro daquilo que está estabelecido no regimento da Polícia Municipal. Dentro do que é a legalidade e as competências dessa polícia, seria uma força bem-vinda como outra qualquer, desde claro. que tenha meios para o fazer. Desde que seja alguma solução para o caso, senão. E complicar também não vale a pena. Exatamente. Qual é a opinião do vosso lado? Já uma vez tiveram sobre a segurança É claro que a Polícia Municipal está reduzida, mas há um regimento. Há um regulamento, perdão, da Polícia Municipal. Sim. E a Polícia Municipal pode assegurar, à volta da escola, um certo perímetro, pode assegurar alguma atitude dissuasora de possíveis problemas. Qual é a vossa posição? Pensaram já nisso? Não? Nós em termos de associação, quer dizer, não abordámos o tema a fundo, mas já falámos, por exemplo, da forma pedagógica que a polícia poderá ter, como Exatamente. por exemplo fazer ações de formação, ou até mesmo ir às escolas, falar sobre bullying, não só físico, não é, como também cibernético. Isso já foi falado. E obviamente que à volta da escola tem de haver uma ação dissuasora. Um ambiente seguro. Um ambiente seguro, mas dissuasora. Portanto, mas que também exista uma proximidade da polícia junto dos alunos. Portanto, não com o efeito já de castigador. Pois, sentido. nem é essa a missão da Polícia Municipal. Mas que também é necessário quando o caso justifica, não é? Mas eu acho que, lá está, é a comunidade. Nós temos de trabalhar todos para a comunidade. A polícia faz parte da comunidade, que ajuda-nos a manter-nos, não só a nós, mas também às crianças, seguros. É nesse sentido. Sim, a questão como eu quero colocar é que há aqui, em termos de esquerda e direita, há aqui duas visões e eu gosto de lançar os temas para a mesa, sobretudo quando são fraturantes, porque não ouço da parte das associações uma tomada de posição. E aqui o nosso amigo, a posição que transmitiu, e a sua também, parece-nos que não há tomadas de posição públicas sobre a situação. E provavelmente poderia ser um contributo para haver maior segurança à volta de... Dado que, como disse, a PSP não tem meios para assegurar a efetiva missão. E eu também não sei se a Polícia Municipal os terá. Vai ter agora um reforço de meios muito grande. A nossa posição é que, se esses meios existem e se podem estar à nossa disponibilidade, é uma força bem-vinda como qualquer outra. É um regulamento, está possível acho que é uma tomada de posição positiva. Também tem de haver uma entidade integradora, que eu acho que deve ser a Câmara Municipal, em conjunto com as várias associações da comunidade,
bem como a Polícia de Segurança Pública, não, ou a Polícia Municipal, mas tem de haver uma entidade integradora. A Polícia Municipal e a PSP interagem em muitas situações. Não, mas chamem as associações também. Porquê é que nós não estamos Não, eu digo é que não há problemas de choques de autoridade. Não, exatamente. Aliás, se os senhores forem agora ao Festival do Caracol Saloio, quem vai estar fundamentalmente a fazer a vigilância é a Polícia Municipal. Portanto, agora há aqui questões ideológicas que eu percebo. Mas nós não, as associações não podem ser não, mas eu não estou a dizer isso. Estou a dizer é que do ponto da decisão política há questões ideológicas. Mas chamem-nos para avaliarmos isso, porque eu não tenho conhecimento dessa divergência. Mas os senhores conhecem o regulamento da Polícia Municipal? Não conheço a fundo. Ok, sim senhor. Mas conheço que vou anexar a esta entrevista o regulamento da Polícia Municipal. Ótimo, mas atenção, que nós somos voluntários de associações. Claro. Okay? Portanto, nós também regemos-nos por regulamentos internos. Claro. E nós tentamos também ter as tais reuniões com a Câmara Municipal, tentamos ter as reuniões com a DGEST, queremos inteirar-nos dos problemas, mas lá está, também temos limitação de tempo. Claro. Não estamos todo o dia a tentar ver o que é que são os regulamentos de todas as entidades que estão envolvidas na comunidade. Portanto, se nós tivermos também, participarmos nessas reuniões, ou assembleias gerais, ou outras assembleias, onde se discutam esses problemas, nós alguém teria a disponibilidade para estar presente e para discutirmos. Sim, e para aprofundarmos os problemas. Agora, não vamos, contras da Polícia Municipal. Agora, não vamos ser partidários, isso não. Não, pois, mas a questão é que da parte aqui do Executivo da Câmara Municipal há uma questão ideológica e embora o regulamento permita isso, a Polícia Municipal não foi utilizada e agora há um reforço de meios. Eu penso que vai duplicar, não é, André? Se bem que há aqui uma questão. Mas vai duplicar agora os efetivos, não é? Não tenho a certeza do número exato. Só para termos uma ideia também da disponibilidade que pode também haver. É preciso termos em conta aqui uma coisa. Cada freguesia é uma realidade distinta. Claro, Camarate é uma coisa. Camarate tem uma realidade, Moscavide e Portela tem outra completamente diferente. E a proximidade até em relação às esquadras é diferente. As necessidades são totalmente diferentes, portanto, imagino que as respostas não possam ser também homogéneas, não é? Só. Não, claro que não. E eu penso é que nós temos que, em primeiro lugar, colocar o superior interesse das crianças. E isso, se calhar, provavelmente vai ter que levar a que, por vezes, ideologicamente a pessoa esteja em contramão, mas, como dizia bem, as associações de pais têm que estar acima dessas coisas todas. E, sobretudo, ser o superior interesse das crianças. E, por que não, haver uma experiência protótipo, isto nem tem que ser alargado, e vermos qual é a interação que se age ali e se realmente é benéfica ou não. Porque também se for uma questão só de estar lá a Polícia Municipal postar, se não tiver resultados também não vale a pena. Tem de haver projetos, mas tem de haver discussão. E tem que haver projetos, como muito bem disse. Tem que haver projetos, como bem disse. E acho, se me permite, que estas três componentes que a minha colega referiu são muito importantes, que é qualquer força ter a componente da segurança, sim, mas a componente social e de formação também. De convívio com e interação com as comunidades, não é uma coisa que está fora e que está ali a observar a comunidade. Exato. Tem que interagir, tem que fazer parte, tem que ser conhecido, tem que ser amigo das crianças. Exatamente. É assim. E as crianças têm que os ver como amigos também. Exatamente. E às vezes também não é assim. Bem, vamos terminar por aqui a conversa. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu gostava só de acrescentar uma coisa em relação às nossas ações futuras. Nós, sim. Só para dar uma ideia, da resposta que vai haver. Vai e não vai. Ou seja, nós não nos vamos limitar a estar aqui um mês à espera da resposta da senhora provedora. Não é bom. Aliás, porque, enfim, estar à espera não é bem a nossa atitude. Portanto, neste momento já conversámos entre os vários intervenientes neste movimento e vamos desde já solicitar reuniões a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, à Comissão de Educação da Assembleia da República, e estamos a ponderar mesmo tentar agendar uma reunião também com o Comissário Europeu da Tutela. Isto faz sentido porque é uma norma comunitária, portanto, se parte da União Europeia, nós vamos à fonte. Portanto, e nada melhor do que o Comissário Europeu para saber que aqui em Portugal, no Conselho de Loures, neste cantinho, as diretivas que são emanadas lá em Bruxelas
não estão a ser cumpridas, não estão a ser respeitadas e a lei não está a ser de facto aplicada. E eu acho que é uma ótima deixa para lá para casa, mais uma vez, chamar a atenção que as eleições europeias são tão ou mais importantes do que as legislativas e que vocês aí em casa pensem nas consequências que têm as diretivas, como disse agora o André, para a nossa vida. Cada vez mais estamos condicionados pelas diretivas e por aquilo que emana de Bruxelas. Palavras finais. Palavras finais. Tenho esperança tenho esperança em primeiro lugar que mais associações de pais se juntem ao nosso movimento. Os vistos, os pais são um agente fundamental para o sucesso escolar dos nossos filhos e é a fase mais importante da vida deles, creio eu. Tenho esperança disso por um lado e por outro lado tenho esperança que nós consigamos realmente evoluir como país, voltado para a educação, que a educação possa ser uma realidade igual de norte a sul do país, que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar o ensino em condições de igualdade. Que se cumpra a Constituição, já era um bom princípio. Palavras finais? Eu gostaria que os pais estivessem mais envolvidos, de facto, ou associando-nos às associações, ou até mesmo a nível individual. Pronto, a união faz a força. E, de facto, eu queria apelar também às entidades oficiais para que chamem a comunidade. Trabalhemos todos em conjunto, não para apontarmos falhas uns aos outros, não é esse o objetivo. É trabalharmos em conjunto para um bem comum, que é a educação. É essa o fundamental, é a educação das crianças, que vão ser o futuro do país. Se não tivermos bons médicos, também não vamos... Não vamos ter boa saúde. Não vamos ter boa saúde, de certeza. E é isto. E outras áreas. Vamos terminar por aqui. O futuro são as crianças e o investimento que é feito agora tem, se calhar, exponencialmente resultados no futuro. Queríamos crianças saudáveis, seguras, com iguais oportunidades e que se cumpra a Constituição, como eu disse há pouco. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.